graça e a paz a todo o povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós vamos hoje abordar um tema sobre o voto bíblico. O que é fazer um voto bíblico? Um voto bíblico. Existe voto bíblico? Fazer um voto com Deus? Nós vamos iniciar explicando o que significa voto com Deus. Voto é uma promessa feita por uma pessoa dizendo que realizará algo para Deus diante de um alvo a ser alcançado. Voto é isso, é uma promessa que alguém faz com Deus e essa pessoa ela tem a expectativa de receber sim algo, um alvo que ela colocou diante do Senhor a ser alcançado. Isso é um voto com Deus, isto é fazer um voto. Voto também eu digo que é sair do básico, isto é, o básico todo mundo faz, ou quase todo mundo, não é verdade? Fazer um voto é só alguns, é aqueles que querem sair do básico, do comum, do corriqueiro, aquilo que todo mundo faz. Fazer voto é ir além, é sair do básico. Eu vou dar um exemplo, tem gente que escolhe um time de futebol para torcer. Mas ele quer ir além, ele quer sair do comum, ele quer sair do básico. Então o que ele quer na verdade é ir além, ir assistir pessoalmente, por exemplo, e não para por aí. Ele vai querer pagar o ingresso e ainda mais, vai querer comprar também a camisa ou uniforme do time, porque ele sabe que com isso ele vai também ajudar o time. Eu estou fazendo esta comparação para que todos entendam, é como na igreja, quando você escolhe uma igreja, claro, em oração, você se sente bem em uma certa denominação, em uma certa igreja, então é nesta igreja, neste lugar, que você vai também compartilhar dos seus bens financeiros. Evidentemente, você vai ajudar, só que a diferença, a grande diferença, é que você não vai ajudar um time que perde, às vezes ganha, às vezes perde. Entenda essa comparação, essa parábola aqui. Na verdade você vai ajudar uma obra. Qual obra? A obra de Deus, a obra do Senhor. Olha que privilégio. Antes, quem sabe você como eu, que fiquei um tempo afastado dos caminhos do Senhor, eu ajudava outros lugares, mas que não honrava e não glorificava a Deus. Agora você tem o privilégio de ajudar, de ser, como eu digo, um mantenedor da casa de Deus. Então quando você compra na cantina da igreja, você está ajudando a obra de Deus. Quando você entrega seus dízimos na igreja, suas ofertas e os seus votos, como aqui vamos ensinar nesse momento, você também está ajudando a obra de Deus. Que privilégio é poder ajudar um lugar onde pessoas entram doentes, mas saem curadas. Um dia alguém me disse: mas pastor Paulo Berti, o que é igreja? Igreja é como se fosse um hospital, é um lugar onde tratamos as feridas, é um lugar onde as pessoas entram tristes, mas saem alegres para a glória do Senhor. É um lugar onde pessoas entram, quem sabe que estavam destinadas ao inferno, mas quando ela se converte, aleluia, geralmente isso acontece nas igrejas, que é o lugar que fica com as portas abertas para receber o pecador. Aí a pessoa passa a tomar posse de Romanos 8:1 para a sua vida. Agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias ao nome do Senhor. Eu vou dar outro exemplo de sair do básico, de fazer além, que é o voto, que não são todos que fazem, mas são pessoas que querem ir além, são pessoas que querem conquistar algo ainda melhor e maior. Exemplo, você se casa e para sua esposa você diz: eu te amo. Isso é maravilhoso, isso é o básico, todo mundo tem que dizer eu te amo. Mas se você pegar a sua esposa e levar para jantar fora, não vai ficar melhor o seu casamento? Como eu ensino nas palestras para casais, que também ministro, com certeza.
você vai ir além, você vai fazer algo além, levar a esposa a passear no shopping center, levar a esposa a comer fora, coisas do tipo, fazer compras, comprar roupas, porque a mulher não gosta de singular, né? Eu aprendi isso, mulher gosta de pluralidade, de plural, mulher gosta de calçados, de sapatos, de bolsas, tudo no plural. Será que o seu casamento não vai ficar melhor? Com certeza o seu casamento vai ficar melhor. É como a nossa contribuição. Nós entregamos os nossos dízimos, nós entregamos nossas ofertas, mas geralmente quando estreita que a gente faz um voto com Deus. Há muitos anos que nós pastoreamos igrejas e nós temos uma certa experiência já, e é desse jeito mesmo. Quando estreita, exemplo, a pessoa está sem trabalho, aí ela faz um voto com Deus, ela já é dizimista, já é ofertante, mas ela faz um propósito. Eu já vi casos de pessoas que falaram: eu vou dar meu primeiro salário na igreja, se Deus abrir uma porta. A pessoa estava sem trabalho, outras estavam trabalhando, mas fizeram um voto com Deus, um certo valor. O pastor Paulo Bete, quanto que é o valor? O valor é você e Deus. Mas por quantos meses que eu tenho que dar? É você e Deus. Mas por quantos anos? É você e Deus. O que importa é fazer um voto. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para que você entenda. Eu conheço uma pessoa que fez um voto de 20% do seu dízimo. Ela fez um voto de cerca de 1 ano ou mais de dar esses 20%. Já estava trabalhando em uma agência bancária. Sabe o que aconteceu? Em pouco tempo, sabe o que Deus fez? Deus abriu uma porta melhor na mesma agência bancária. Essa pessoa passou a ser gerente, ganhando 3 vezes mais do que ela ganhava. Sabe o que é isso? Deus honra o voto feito com Ele. Deus honra os votos financeiros que nós fazemos com Ele. Ela ficou por mais de 1 ano dando esse valor a mais, 20% do seu dízimo. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus honra aqueles que fazem votos. Tem pessoa que faz voto até se cumprir. Tem pessoas que já fazem voto antes, como o caso de Ana. Porque Ana, antes de ter o seu filho, ela era estéril. Em 1 Samuel, capítulo 1, está escrito isso. Você pode ler depois, a partir do capítulo 1 de 1 Samuel. Mas depois que Ana fez o voto, Deus abriu sua madre e Ana teve um filho que foi Samuel, uma pessoa de Deus, uma pessoa que fez a diferença na sua época, um profeta abençoado e tantas outras coisas, de tantas formas que Deus usou o profeta Samuel, que nós conhecemos bem, pois está narrado na palavra de Deus. Então tem muitos tipos de votos que as pessoas fazem, e eu quero aqui te dar um outro exemplo de ir além. É bom comer arroz e feijão? Não é bom? É a comida típica de nossa região aqui, Campinas e região, estado de São Paulo. Mas e se tiver um bife? Não vai ficar melhor? E se tiver uma salada, então, meu Deus? E se tiver uma sobremesa, uma torta de limão? Olha que bênção! Imagina um bolo de chocolate, imagina um pudim de leite condensado, meu Deus, é a sobremesa que eu mais gosto. Então, dá para sair do básico é fazer um voto com Deus. Como eu disse, geralmente quando as coisas estreitam, que as pessoas fazem votos. Eu vou te dar alguns testemunhos de pessoas que fizeram voto financeiro, são testemunhos verídicos, são pessoas, muitas delas nós conhecemos, que eu conheço a história, sei que é um fato real. Em alguns casos aconteceu de quando eu estava pastoreando estas vidas. Teve um irmão que ele não era cristão, escuta esta história verdadeira, verídica, e o filho dele estava com câncer. Daí um pastor foi na casa dele, fez uma oração, Deus curou do câncer o filho desse homem. Era um homem incrédulo totalmente, não queria saber das coisas de Deus, mas enfim, ele aceitou a visita desse pastor, e ele ficou tão grato, tão feliz, que ele resolveu fazer um voto. Qual foi o voto, pastor Paulo Bete? Ele falou: eu quero ir na sua igreja, eu quero ajudar a sua igreja. O pastor disse: fique à vontade, os cultos são tais dias, os horários são esses. E essa pessoa, esse homem,
Chegou um dia determinado e foi no culto, e ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus, glória a Deus, porque o Senhor Deus cura, o Senhor Deus também salva, liberta e transforma. E ele ficou tão grato pela cura do filho e agora pela sua salvação, que ele queria fazer alguma coisa pela igreja, porque as pessoas que se convertem de verdade e se convertem também no bolso, elas querem ajudar a obra, elas querem ajudar a igreja, pois esse é o testemunho, exemplo desse irmão. Agora eu posso dizer irmão, e ele era muito bem de vida financeira. Sabe o que ele fez? Ele fez um voto. Ele falou: pastor, escolhe um terreno, eu vou contratar uma construtora e eu vou construir a sua igreja, porque esta igreja precisa ser própria. Aleluia. Sabe o que é isso? Deus honra quem faz votos. Esse pastor havia feito votos com Deus, e o Senhor Deus agora usou alguém para fazer um voto para abençoar a sua igreja. Glória a Deus. E esse pastor ganhou o terreno, esse pastor teve a igreja construída e hoje pastoreia esta igreja. Tem vários exemplos, tem vários testemunhos de pessoas que fizeram votos. Tem pessoa que faz, exemplo, voto da limpeza. A igreja paga uma pessoa para fazer a limpeza da igreja num valor X por mês, e tem pessoas que semanalmente, exemplo, contribuem com o valor 10, 20 reais, 30 ou 100 reais, o valor que a pessoa sente no coração. Ela contribui semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, enfim. Eu estou aqui fazendo o quê? Te dando exemplos de pessoas que fazem votos financeiros com Deus. Esse caso é particular. Numa época que eu estava pastoreando, teve um irmão que ele fez um voto. Qual era o voto, pastor, financeiro? Olha que coisa linda. Ele fez um voto de pagar a conta de água e de luz da igreja. Tem a conta da internet também. E esse irmão pagava todo mês: pastor, me dá a conta aqui que eu vou pagar, eu vou abençoar a igreja. Eu pago a água e luz de casa, a internet de casa, mas eu vou pagar a internet, a água e luz da igreja. Sabe o que Deus fez na vida desse irmão? Isso é um fato verídico que nós presenciamos. Esse irmão tinha algumas causas na justiça de valores altos. Sabe o que Deus fez? Deus honrou a causa, em pouco tempo saiu, e esse irmão comprou um carro bem mais novo do que aquele que ele tinha. Esta pessoa começou a prosperar de uma forma tremenda, porque imagina que privilégio que é você pagar a conta de água e luz e a internet da sua igreja. Tem pessoas que não sabem o que é igreja. Como eu disse, igreja é um lugar que pessoas entram tristes, mas saem alegres. Igreja é um lugar que pessoas entram com seu destino ao inferno, mas saem com seu destino para o céu, para a glória com Deus. Igreja é lugar de cura, igreja é lugar de alimento, igreja é lugar de tratamento. Fica uma palavra aos desigrejados. Jesus, ele disse uma certa feita: esta casa será chamada casa de oração. Uma outra frase de impacto para os desigrejados: aprenda, nunca caia nesse erro de ser um desigrejado, porque membro fora do corpo não sobrevive, não tem como. Então, para que igreja? Igreja precisa, querido, precisa, porque precisa também de pastor, precisa ser pastoreado. Geralmente são pessoas que não querem ser pastoreados, que dizem: o meu pastor é o Senhor, só é Deus. Não é bem assim. Existe uma organização sim na terra, religiosa sim, são as igrejas, e nelas tem pastores. O pastor faz cerca de 3 coisas. O pastor, ele dá proteção, direção e alimento. Olha a importância de as ovelhas terem pastor. Lá em Hebreus diz que as ovelhas devem sujeição ao vosso pastor. Mas olha a responsabilidade também do pastor. É por isso que o pastor tem que ser alguém de Deus, tem que ser alguém temente a Deus, alguém que vive aquilo que ele prega. Porque lá em Hebreus diz que aos pastores, eles um dia vão dar conta das ovelhas ao sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então esse irmão foi muito abençoado, porque ele fez esse voto, e todo mês a água, a luz, a internet da igreja esse irmão pagava. Tem muitos testemunhos. Glória a Deus. Eu disse um testemunho dessa irmã que fez de dar 20% do seu dízimo, e o Senhor a pôs como gerente.
Eu já vi testemunho de pessoas autônomas que recebem diariamente um valor e no dia do culto essa pessoa entrega o dízimo e fora o dízimo ela coloca um valor de acréscimo, o valor do voto que ela sente no coração a cada culto. Todo culto essa pessoa entrega o dízimo daquilo que ela ganhou nesses dias, nesse período, até o dia do culto, evidentemente, e sobre o dízimo ela coloca um voto. E essa pessoa disse há poucos dias isso, que o Senhor tem aberto portas extraordinárias para a vida dela. Sabe o que é isso? É Deus honrando quem faz voto. Temos muitos testemunhos, muitos testemunhos. Alguém já me disse: pastor, mas eu posso fazer vários votos pela mesma causa? Claro, claro que pode. Como eu disse, o exemplo desta pessoa que é autônoma, ela faz vários votos todos os cultos, porque ela sentiu dessa forma. Esses dias alguém me disse: pastor, eu vou entregar esse valor aqui, que é um voto que eu fiz com Deus, porque eu tenho uma empresa, eu tenho um estabelecimento, e eu fiz um voto com Deus que se nesse mês o Senhor abençoasse mais, eu iria trazer um certo valor, e essa pessoa honrou, ela trouxe esse valor. Sabe o que é isso? Pessoa que faz voto com Deus financeiro, e Deus, Ele honra, Deus cuida. Pastor, mas tem exemplo na Bíblia de pessoas que fizeram voto. Já falei sobre Ana. Tem Jacó. Jacó, uma certa feita, fez um voto com Deus, prometendo dar o dízimo de tudo se Deus o abençoasse na viagem, se Deus o guardasse. Querido, quero falar um pouco sobre o dízimo também. O dízimo, se você for pesquisar, é a 10ª parte de alguma coisa. Dízimo é a 10ª parte da nossa renda. Tudo que chegar na sua mão. Muita gente me pergunta nesses anos pastoreando e ensinando também e palestrando: pastor, mas eu recebo aposentadoria. Tire o dízimo da sua aposentadoria. Eu recebo uma pensão. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Tire o dízimo dessa pensão. É fácil de você entender com essa frase: é tudo que chegar na sua mão. Pastor, eu achei um dinheiro na rua, R$50, R$5, você tira o dízimo. A oferta ou o voto do valor que chega na sua mão, aí é você e Deus. Aí é você e Deus que faz. Jefité também, uma certa feita, fez também um voto. Pastor, mas tem versículos que nos dá base bíblica ainda sobre voto? Já citei tantos, mas vamos lá. Textos, temos várias bases bíblicas sobre voto. Salmo 65, verso 1, está escrito: louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Aqui está bem claro. Aqui está falando sobre Deus. Aqui está falando de votos que foram feitos a Deus e ainda diz que serão cumpridos. Salmo 50, 14: ofereço a Deus em sacrifício em sua gratidão. Cumpra seus votos para com o Altíssimo. Então aqui está bem claro: votos ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É o Deus Todo-Poderoso, Soberano. Salmo 61, verso 5, está escrito: pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, ó Deus, e deste-me a herança que concede aos que temem o seu nome. Se você for ver em Atos 21, do 20 ao 26, aqui Paulo é orientado por Tiago a fazer um voto para os judeus não matarem ele, e Paulo faz esse voto. Então, para que fazer o voto? Para ir além. Para que fazer o voto? Para conseguir coisas extraordinárias. Tem uma frase que eu me lembro, eu gosto muito de frases, os irmãos que já me conhecem e já me ouviram pregar sabem disso, porque frases faz nós pensarmos, frases faz nós refletirmos. Se você espera receber grandes coisas de Deus, experimente fazer coisas grandes para Deus primeiro. Se você espera receber grandes coisas de Deus, experimente fazer coisas grandes para Deus primeiro. Isso também posso colocar como fazer votos com Deus. Pastor, mas quem faz votos no próximo tópico? Quem é muito grato a Deus, quem é muito agradecido a Deus, faz voto com Deus. Exemplo lá em Salmo 116, versículo 8, diz: o Senhor livrou minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Verso 8. E o 12 diz assim: que
todo mundo conhece o 12 geralmente. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Darei um voto, por exemplo. Sabe o que Deus nos ensina aqui? Sabe o que o Senhor nos ensina? Que pessoa que é grato a Ele faz votos com Ele. Aqui está claro que no verso 8 o salmista reconhece: o Senhor livrou minha alma da morte. Para chegar no 12, que eu vou dar ao Senhor porque Ele me livrou da morte? Irmão, não tem como pagar o que Deus fez por nós. Já enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, glória a Deus. Mas tem como nós reconhecermos, é como o dízimo é, nós recebemos 100%, tiramos 10% como forma de reconhecimento. Eu já ouvi essa frase, pastor Paulo Betti, mas Deus não precisa do nosso dinheiro. Eu vou te ensinar com uma frase: Deus não precisa de nosso dinheiro, mas Ele prova o nosso coração através do dinheiro. Pense nessa frase. É claro, irmãos, a Bíblia diz, João 4, Deus é Espírito. Ageu 2,8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu sei que Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa de dinheiro. Geralmente as igrejas têm custos, tem água, tem luz, tem internet, tem aluguel. As igrejas têm custos, as igrejas promovem ajuda aos necessitados, tem igrejas que dão leite, tem igrejas que dão alimentos, tem igrejas que dão mistura, tem igrejas que dão cesta básica. As igrejas em geral precisam sempre construir ou reconstruir, fazer reforma. As igrejas em geral precisam de novas cadeiras, de cadeiras almofadadas, sim, porque o nosso Deus merece o melhor, o povo de Deus merece o melhor. As igrejas precisam de um som melhor, as igrejas precisam de microfone melhor, de instrumentos melhores. As igrejas precisam de, como na sua casa, de um bom fogão, de uma boa geladeira, de micro-ondas. As igrejas precisam sim de manutenções gerais, de material de estudo. Tem tantos exemplos que eu poderia te dar, aleluia. Mas a pessoa que reconhece: o Senhor livrou minha alma da morte, o que eu posso dar ao Senhor? Eu posso fazer um voto com o Senhor. Salmo 116:8 diz: os meus olhos das lágrimas o Senhor livrou. Sabe o que Deus fala aqui? O Senhor nos livra de sofrimentos desnecessários. Não tem como pagar o livramento que o Senhor nos dá, mas tem como demonstrar reconhecendo, fazendo votos financeiros com o Senhor, entregando nossos dízimos e nossas ofertas na obra de Deus. Eu vou te dar aqui algumas dicas. Dica de número 1 de como fazer um voto e dar certo. Primeiro, cumpra o voto feito. Sabe o que a Bíblia diz? Esse versículo é muito claro. Eclesiastes 5,4 está escrito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Então você fez um voto, cumpra esse voto. Quanta gente diz, exemplo, se o Senhor abrir a porta de trabalho, eu vou ser fiel todos os meses com o meu dízimo na obra. Depois não é fiel, e o pior, sai da igreja, até deixa de servir a Deus, para não ficar feio, porque não vai ser fiel com os seus dízimos, e falou que ia ser. Essas pessoas tendem de ir lá na frente a perder o trabalho, a voltarem, a regredir, ou ficar numa situação ainda pior. Por quê? Porque a Bíblia é clara: se fez um voto, cumpre esse voto. O que é voto de tolo? Vou dar exemplos. Vou ficar um ano sem usar a internet. Eu vou ficar um ano sem a internet. Querido, tem que pensar para fazer o voto. Vou te dar essa dica. Ora a Deus, pensa direitinho, porque vai ser voto de tolo se você fizer e não cumprir. A internet você usa para tanta coisa, para fazer pesquisas, compras, pagamento. Como vai ficar sem? Pastor, eu vou ficar um ano sem usar celular. Mas como, se você usa ele? Se você tem o WhatsApp dele, se você usa ele para se comunicar com a sua família, se você usa ele para o seu trabalho, se você usa ele para ver o saldo da conta, para fazer transferência, pagamento, se você usa ele para fazer ligação, meu Deus, tem que pensar para fazer o voto. Dica de número 2, não faça voto para outra pessoa cumprir. Esse voto aqui chega a ser engraçado. Você acredita que tem pessoas que fazem voto para o outro cumprir? Aí é muito fácil, né? Exemplo, meu marido vai ficar sem fazer a barba
Por um ano. Por quê? Porque eu fiz um voto, mas quem vai cumprir é o meu marido. Ah, mas que voto fácil assim, né? Você faz o voto e o outro que cumpre? Meu Deus, é rir para não chorar, que nem eu falo. Dica de número 3, cuidado com votos corriqueiros, cuidado com votos lógicos, cuidado com votos fáceis. Pastor, me dá exemplo para mim entender. Se Deus me abrir uma porta, eu vou ler a Bíblia. Meu Deus, que voto é esse? A Bíblia é o dever de todo cristão. Como nossa única regra de fé é a palavra de Deus, então nós temos que ler. A Bíblia diz em Salmos, a Bíblia diz em Josué, em tantos textos, antes medita na lei do Senhor dia e noite, para que prospere os seus caminhos. Nós temos que meditar na palavra, isso é dever. Que voto estranho é esse? Se Deus me curar, vou nos cultos. Ai, que voto estranho. Ir no culto é dever de todo cristão, que o membro fora do corpo não sobrevive, como eu já disse. Dica de número 4, cuidado em fazer voto para a vida toda. Tem pessoa que diz, exemplo, nunca mais vou tomar café. Meu Deus, aí chega numa casa, em Campinas e região, nós temos por hábito aqui, na região as pessoas oferecem café quando a visita chega em casa. Quase todas as casas acontece isso. Em nossa região, imagina você falar que nunca mais, uma hora você vai numa casa, alguém te oferece e você esquece, toma, quebrou o voto, que era para a vida toda. Ou você cede à tentação, você diz, nossa, não vou poder perder esse café. Outro diz, eu nunca mais vou tomar refrigerante, um voto para a vida toda. Aí você vai numa festa, vai querer tomar, quebra o voto. Outro exemplo, nunca mais vou comer carne. Aí te chamam para um churrasco, você vai lá e faz o quê? Come a carne. Olha que voto estranho esse, só para descontrair esse, né? Nunca mais vou tomar banho. Meu Deus, que voto é esse? Voto de sujeira? Que é base bíblica para isso? Tem. Lá em Coríntios está escrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãs. Então vigia, você deve zelar do seu corpo, você deve zelar na higiene, na limpeza, até mesmo na sua saúde, aquilo que você se alimenta. Sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito de Deus. Outro voto estranho, nunca mais vou usar perfume. É voto de sujeira. Como assim? Ainda mais na época de calor, como que não vai usar perfume? Meu Deus. Essa palavra que Deus trouxe aos nossos corações, que você venha tomar posse, pois eu tenho certeza que Deus está te ensinando. Pessoas que são convertidas no bolso vão agradecer por esse ensino. Pessoas que são convertidas de verdade vão adorar a Deus, porque as pessoas que se convertem inteiramente a Deus, elas abrem a mão para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você não serve, se você não vive para servir, você não serve para viver. Olha que frase que Deus me lembra agora. Então a pessoa que é serva, ela serve a Deus com material humano, com sua mão de obra. Pastor, do que precisa? Eu vou ajudar na igreja. Precisa de alguma oferta? Nesses anos de pastoreio eu já tive membros que, pastor, o que precisar me avisa, mas isso é a minoria, a maioria não fala isso. Mas essa minoria que fala isso são as pessoas que prosperam. Isso é fato, estou te dizendo de experiência própria. As pessoas que mais honram a Deus são as que mais prosperam. Que é um versículo para isso, em 2 Coríntios 9, é o capítulo da oferta. Lá está escrito: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas aquele que semeia muito, muito também ceifará. Não tem como enquanto o que a Bíblia ensina, isso é princípio. O Senhor honra o que Ele diz na sua palavra. Atos 20:35, a partir dele diz: melhor coisa é dar do que receber. Pessoa que conhece a Bíblia, pessoa que é convertida na palavra,
ela ama dar as coisas para Deus, para a obra de Deus. Já teve gente que falou: se Deus abrir uma porta, eu vou dar meu primeiro salário na obra. Outra diz: eu vou dar metade do meu salário. Outras disseram: por um ano eu vou dar metade do meu salário. É como você sentir, mas faça um voto com Ele financeiro, sim, porque Ele honra a sua palavra e Ele tem bênção para você, meu querido, minha querida. Eu me lembro de um outro caso, de um irmão que fez um voto: se o Senhor me abençoar, que a empresa me mande embora, porque ele tinha alguns projetos, alguns focos, mas ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar, e ele falou: eu vou dar um púlpito para a igreja, um púlpito caro. Sabe o que Deus fez? Em pouco tempo, os acertos foram feitos, ele não perdeu nada e ganhou ainda mais do que ele estava esperando. Sabe a primeira coisa que ele fez? Ele tirou o dízimo e deu um púlpito para a igreja. Eu me lembro de um outro irmão, são pessoas que eu conheço, tá? São testemunhos verídicos. Esse irmão fez um voto com Deus: se a empresa também acertasse com ele, ele ia dar um veículo para a igreja, uma Kombi ou uma van. Sabe o que Deus fez? Em pouco tempo foi feito o acerto e ele deu para a obra de Deus o que ele havia prometido. Eclesiastes 5,4: se você votar, cumpra, não faça voto de tolo, não. Glória a Deus. É isso que o Senhor Deus traz para nós como ensinamento nesse momento. Eu me lembro ainda da minha mãe, da irmã Mirabete. Ela me contou que há uns anos atrás ela queria vender uma casa, e ela havia anunciado 2 anos essa casa, e não vendia, e ela vendia enxovais com o seu veículo nas ruas, vendia roupas para o seu próprio sustento, para auxiliar o esposo no sustento de toda a casa, de toda a família. E ela fez um voto numa quarta-feira: se o Senhor abençoar que eu vende minha casa à vista. Olha a fé da irmã, olha a fé da mulher. Se o Senhor, porque voto é fé, irmãos, é voto, é fé em Deus, naquele Deus que cumpre. E ela disse que ela fez o voto na quarta-feira, na sexta-feira, 2 dias depois apenas, ela vendeu sua casa à vista, e o voto era: eu vou vender roupas e eu vou abençoar com os valores agora a tua obra. E ela cumpriu os seus votos, e Deus abençoou a sua vida. Então fica aqui a dica, uma dica de Deus. Geralmente quando estreito: pastor, eu não consigo resolver um problema de terreno, pastor, eu não consigo resolver o problema da venda do carro, pastor, eu estou com alguma causa que envolve dinheiro, ou seja, na justiça, ou seja, de veículo, de terreno, seja qual causa for, pessoa que não te paga. Olha o que Deus me lembra. Uma vez uma pessoa estava me devendo dinheiro, eu fiz um voto com Deus: se essa pessoa me desse, eu ia dar um voto na obra, um valor. Essa pessoa me pagou, me ligou: olha, eu vou te pagar. Tem muita gente te devendo. Deus está me lembrando aqui agora, pelo Espírito Santo: faça um voto com Deus. Pastor, mas tem algo meu preso que não sai. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui, a revelação do Espírito Santo de quem vai ouvir esta ministração. Pastor, mas está enrolando alguma coisa. Eu estou explicando o máximo para que você entenda. Alguma coisa está enrolado. É um dinheiro que não sai, aposentadoria que não sai, é pensão que travou, é pensão que não chega, é o benefício que foi bloqueado, pode ser o que for. O Senhor está dizendo: façam votos financeiros comigo, porque eu vou te honrar, porque eu honro a minha palavra. Números 23, 19, Deus me lembra que Deus não é homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Querido, o que Deus fala, Ele faz, o que Deus promete, Ele cumpre. Eu quero orar pela sua vida, Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que está ouvindo essa ministração, esse ensino, desperta essa pessoa, porque ela vai ser abençoada com esses votos financeiros.
A tua igreja vai ser abençoada com esses votos financeiros. Onde essa pessoa serve ao Senhor, onde ela sentir de abençoar, Senhor, a igreja que for, meu Deus, honra esses votos, Pai, honra, meu Deus, ó Deus amado, honra esses dízimos, essas ofertas. Quantas vezes nós, pastores, levantamos ofertas para a compra de algo, para algum objetivo? Sempre tem aqueles que contribuem, tem aqueles que não, mas abra a mente desses que não contribuem, porque eles não sabem o tanto de bênção que eles estão perdendo, porque não estão acreditando em Ti e na Tua palavra. Nós demos muitos exemplos bíblicos aqui, Senhor, e muitos testemunhos verídicos, e eu creio que como o Senhor me abençoou, eu posso ter o meu testemunho aqui, são vários, mas eu vou falar esse, que eu queria uma casa em Valinhos, eu morava em Campinas, e fizemos sempre ali nossa fidelidade com Deus, com dízimos, com ofertas, e depois de votos feitos a Deus, o Senhor usou alguém e me deu uma casa em Valinhos. Pastor, eu nunca ouvi alguém testemunhar alguém que ganhou uma casa. Você está vendo e ouvindo alguém que ganhou uma casa em Valinhos, e o meu sonho era morar em Valinhos. Sabe o que é isso? Deus honra quem é fiel na tua obra. Os que me conhecem sabem que eu renuncio tudo pela obra, não deixo a obra perecer. O que a obra precisar, eu auxilio financeiramente também. E o Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que a glória do Senhor venha resplandecer sobre ti, sobre todos que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor prospere a sua vida, que o Senhor faça abundar a sua vida. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com todas as suas primícias da sua renda, e transbordarão os teus celeiros, os teus lagares. Receba a prosperidade do Senhor, mas não se esqueça de honrar ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.